E o que foi que eu descobri quando eu comecei a atuar nesse papel de PO? Eu descobri na pele as vantagens de se ter esse profissional dentro de um time que estava desenvolvendo um produto. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners. E na nossa segunda aula, o tema é mais um segredo que muita gente não sabe sobre a atuação do PO, do Product Owner. Vamos lá. Deixa eu contar, para a gente começar a responder essa pergunta, a grande pergunta hoje da nossa aula, que é se o PO ele atua somente com times de tecnologia. Eu queria começar relembrando o seguinte. Queria começar a relembrar qual é o papel do PO. O que é o PO? Vamos entender direitinho isso aqui. Lá nos idos dos anos 2000, início dos anos 2000, tudo começou com os métodos ágeis, né? As abordagens ágeis. As pessoas começaram ali a perceber que existiam novas formas de se desenvolver produtos. Porque até então, como é que as pessoas desenvolviam produtos? De uma forma projetizada. Tinha um grande momento ali de fazer toda a definição do projeto, levantar todos os requisitos. Aí depois, sim, passava-se longos meses e alguns anos desenvolvendo o produto para só depois colocar o produto na mão do usuário. Era essa forma, basicamente, que as pessoas faziam. Até que num dado momento, algumas pessoas começaram a tentar abordagens diferentes. Por que não fatiar esse grande período em pequenos períodozinhos? Então a gente levanta as necessidades, implementa um pouquinho, entrega um pouquinho e volta de novo. Levanta novamente as necessidades, mais um pouquinho desse trabalho. Desenvolve o produto por mais um pouquinho de tempo e entrega esse outro pedaço. E foi daí que surgiu as abordagens ágeis, ou o Scrum, como, por exemplo, uma implementação aí das abordagens ágeis. Foi daí que nasceu, de uma forma bem assim, bem direta ao ponto, que se começou a pensar em novas abordagens. Daí é que nasceu o Scrum, o XP, o Kanban e tudo hoje que a gente vê. E dentro dessas abordagens ágeis, tinha ali um papel fundamental para o sucesso do produto. Que papel era esse? O papel de Product Owner, o papel de PO. O cara, o personagem que defenderia o produto com unhas e dentes, que saberia muito bem o negócio, a experiência do usuário e que seria o responsável por definir o que precisa ser feito. Esse é o papel ali do PO nascendo lá no início dos anos 2000 com o advento dos métodos ou das abordagens ágeis. E por que eu lembrei aqui para você esse início de história? Porque nesse mesmo momento, nessa mesma época, eu lá atrás, muito tempo atrás, eu trabalhava como analista de negócios. Já tinha desenvolvido software durante um tempo e eu estava ali no papel de analista. E qual era o meu papel como analista? Ir para o cliente, ligar para o cliente, fazer uma reunião com o cliente e perguntar para ele o seguinte: o que você precisa no produto? Ou seja, levantar ali as necessidades do cliente para desenvolver um produto. Muito parecido com o papel de PO, não é verdade? Mas calma lá que eu já vou te dizer. E nesse momento, já nessa época, eu já sonhava em trabalhar como PO. Por quê? Da onde você tirou, Marcelo? Por que você sonhava em trabalhar com PO? Eu gostava da ideia de liderar o desenvolvimento de um produto. E sabe de onde saiu essa ideia? Além de eu ter pesquisado muito ali no início dos anos 2000, certa vez,
quando uma empresa contratou a empresa na qual eu trabalhava para desenvolver um produto. Nessa empresa cliente, existiam ali alguns profissionais que já estavam experimentando o papel de Product Owner. É isso mesmo. Então ele estava ali experimentando o papel de PO. Cara, eu fiquei encantado. De tal maneira que eu mergulhei ainda mais nos meus estudos sobre o papel do PO, sobre o papel de Product Owner. E eu comecei a levar para dentro da empresa essa ideia. Nós precisamos de um PO, nós precisamos designar uma pessoa. E estou eu aqui, eu sou essa pessoa. Passado algum tempo, o que aconteceu? Naquela mesma empresa, eu vim a trabalhar, a experimentar o papel de Product Owner. Foi a minha primeira experiência como PO. E o que foi que eu descobri quando eu comecei a atuar nesse papel de PO? Eu descobri na pele as vantagens de se ter esse profissional dentro de um time que estava desenvolvendo um produto. E também descobri coisas não tão boas assim, quando a gente não tem esse papel, quando a gente não tem um PO ali. E quais foram as vantagens que naquela minha primeira experiência como PO eu comecei a descobrir? Eu percebi que ter um PO ajudava o time que estava desenvolvendo o produto a ter uma visão bem clara do que precisava ser feito. Porque o PO ele faz o quê? Ele entende as necessidades das partes interessadas e ele cria essa visão clara para o time de desenvolvimento do produto. Pois é. E fica muito mais fácil para esse time desenvolver o produto quando essa visão está bem clara. Quer ver outra vantagem? Ter um PO ajudava esse time de desenvolvedores a tirar rapidamente as dúvidas. Ou você acha que essas dúvidas são facilmente tiradas quando não se tem um PO? Pelo contrário, quando se tem um PO, essas dúvidas são prontamente tiradas por alguém capacitado, que conhece negócio, que conhece o produto e que está ali para responder essas dúvidas. Outra grande vantagem de se ter um Product Owner é justamente concentrar numa pessoa a tomada de decisão sobre o que entra no escopo e o que não entra no escopo. Porque durante o desenvolvimento, o que acontece com o time do produto? Várias dúvidas vão surgir. E muitas das vezes, dúvidas sobre o que está no escopo e o que está fora do escopo. Inclusive, um dos aspectos mais importantes de quando a gente está fazendo essa delimitação é quando a gente compreende aquilo que não está dentro do escopo. Então, ter esse papel de uma pessoa que está ali decidindo prontamente e pontualmente sobre o que está dentro e o que está fora do escopo, agiliza o tempo de desenvolvimento do produto. O time não precisa anotar no papelzinho de papel de pão para depois, quem sabe um dia, na semana que vem, perguntar para o cliente: e aí, cliente, me tira algumas dúvidas? E aí, quem sabe, já se passaram 2, 3, 5, 10 dias. A gente não quer que isso aconteça. Uma outra vantagem é que ter o papel do PO é ter ali o cliente personificado e atuando como essa grande voz, representado por uma única pessoa, não um comitê, não um grupo de pessoas, mas uma única pessoa tomando as decisões, fazendo esses pequenos ajustes com o time de desenvolvimento. Outra vantagem, ter uma pessoa que está ajudando o time não apenas a dizer assim, desenvolve essa funcionalidade, desenvolve aquela outra funcionalidade. Uma das vantagens de se ter o PO e que eu descobri lá no início, na minha primeira experiência como Product Owner, foi descobrir que quando se tem um papel do PO, ele não está focado em desenvolver funcionalidades, até porque isso é consequência. Mas o PO, ele traz como vantagem para um time que está desenvolvendo o produto o foco exclusivo em resolver problemas e dores
do cliente. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido. Porque quando eu era analista, a minha preocupação era o quê? Entender apenas o que o cliente queria. Mas quando eu comecei a trabalhar como PO, eu comecei a perceber que eu precisava ali de novas técnicas e habilidades para estar ali naquele papel. Só que, ao mesmo tempo em que eu comecei a descobrir ali habilidades que eu precisava, melhor, vantagens com o papel do PO, até porque eu estava atuando nesse papel, eu descobri alguns efeitos colaterais em não se ter esse papel, em não se ter um PO. Quer ver um exemplo? Vou te dar 3. Primeiro, problemas em não se priorizar as demandas. Uma coisa é quando você olha o backlog e quando o time fala assim, mas e aí, o que é mais importante fazer nesse momento? Demanda A, demanda B ou demanda C? Quando você tem o papel do PO, isso não acontece, porque ele deixa o backlog ali completamente priorizado. Então, quando não se tem o PO, um efeito colateral, é um backlog despriorizado, causando dúvidas no time de desenvolvimento. Segundo grande efeito colateral, o PO, sendo essa voz do cliente, ele personifica o cliente para o time. Quando você não tem o papel do PO, o que acontece? Várias pessoas tentam acessar o time. Olha, eu quero isso hoje. Olha, eu quero isso amanhã. Olha, eu quero isso hoje, ou então, para no máximo amanhã de manhã. E quando você tem várias pessoas da organização acessando o time, certamente, cedo ou tarde, esse time vai cair em algum conflito. E aí, atendemos a demanda A da área X ou atendemos a demanda B da área Y? Quando a gente tem o PO, isso não acontece, porque o backlog está priorizado, porque o PO serve como um filtro para o time de desenvolvimento sobre o que precisa ser desenvolvido naquele momento. E o terceiro efeito colateral, quando a gente não tem o papel do PO, é justamente essa falta de compreensão do time sobre o que precisa ser feito. O que precisa ser feito. Ou seja, quais problemas precisam ser resolvidos, problemas ou dores, e entender que desenvolver no produto essa ou aquela funcionalidade vai justamente fazer o quê? Vai resolver aquele problema, vai resolver aquela dor. Muito bom. Passado aquela experiência, aquela minha primeira experiência, o que aconteceu? Bem, eu saí daquela empresa, eu queria outras oportunidades. Aquela foi a primeira empresa que eu diria que eu cresci muito profissionalmente naquela empresa. Foi bem legal de ter trabalhado lá, de ter migrado do papel ali de analista para PO, algo que não foi tão fácil, já eu vou te contar um pouquinho como é que foi isso. Mas, passado algum tempo, saí daquela empresa que me deu a primeira oportunidade de ser PO e fui experimentar outras experiências em outras empresas. Até que depois de acumular muita experiência, eu abri minha própria empresa e comecei a dar consultoria para empresas que tinham muita curiosidade sobre o papel do PO. E não é que uma das primeiras empresas foi uma empresa que não tinha nada a ver com tecnologia. Ou seja, a empresa que tinha me contratado não era uma empresa que desenvolvia um aplicativo, um sistema, um software, nada disso. Era uma empresa do ramo da indústria de moda feminina. Isso foi mais ou menos uma baita ali de uma experiência, onde eu fui contratado para quê? Para organizar as pessoas em times de produto. Só para você ter uma ideia, para tangibilizar um pouquinho mais, é uma empresa no Rio de Janeiro, é uma empresa que tem mais de 10 marcas, entre elas a grande maioria são marcas femininas, tem até uma ou outra marca de roupa masculina e infantil. Então, a nossa missão era organizar toda uma área de digital
toda uma área de digital e criar times de produto. Cada time de produto era um time que respondia por uma marca dessa empresa. Era uma marca dessa empresa. Eu me lembro até que o Thiago, que era o head ali do digital, ele era o responsável por toda essa área, por todos os POs que estavam ali. E só para te contar um pouquinho mais, a gente acabou criando ali 7 times de marcas, né? Então, a gente tinha um time, cada time respondia por uma marca e tinha um backlog. Bem, mas o que esse time fazia? Esse time era concentrado em fazer campanhas, promoção, em amplificar os resultados daquela marca. Então a gente tinha ali, dentro desse time, não eram desenvolvedores de software. Eram o quê? Eram pessoas como analista de marketing, coordenador de marketing, auxiliar administrativo, focado na promoção daquela marca. Nada a ver com tecnologia. E aí, a gente, para cada time, designou o quê? Um profissional ou uma profissional para ser o PO, para ser o grande defensor daquele produto, que naquele caso era uma marca. Então, cada time tinha ali o quê? Cada time tinha o seu backlog, cada time tinha o seu PO, cada time tinha ali uma rotina de refinamento do backlog que acontecia semanalmente. E mais do que apenas fazer essa organização daquela empresa em times, o que a gente acabou fazendo? A gente começou a trazer certas cadências para o time. Então, por exemplo, a gente, para aqueles times de marca, a gente tinha ali uma cadência semanal. A semana começava com um planejamento ali de 1 e meia, onde várias prioridades eram colocadas na mesa, o time então sentava. Então, olha, a gente agora vai fazer uma campanha no Instagram. Não me lembro se na época acho que não era Instagram, na época acho que era Facebook, tá? Instagram é muito recente. Mas era assim, vamos fazer uma campanha no Facebook. Ah, legal, vamos fazer uma campanha no Facebook. Ah, a gente agora vai criar uma campanha na revista X, na televisão, na rádio. Cada time estava focado em uma marca com essa finalidade, promover aquela marca, criar campanhas no mercado. Então a gente começava a semana com planejamento, as coisas aconteciam durante a semana e no finalzinho da semana, no último dia, lá nas últimas horas da sexta-feira, a gente, então, o PO sentava, entendia tudo o que tinha sido feito, como bem uma reunião de revisão, e no final, durante 30 minutos, fazia-se ali uma retrospectiva focada em quê? Focada em entender como é que aquele processo de trabalho poderia melhorar. A revisão, a apresentação das entregas da semana e a retrospectiva bem focadinha ali em melhorar a eficiência do trabalho das pessoas. Esse foi o nosso trabalho ali, esse foi o meu trabalho como consultor, levar ali, organizar ali os times em times de produto numa empresa de moda feminina, ou seja, não tinha nada de tecnologia. E os resultados começaram a ser bem legais, muito importantes. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver que elas começaram a ter transparência do trabalho que estava sendo feito. 2, elas começaram a ver que elas conseguiam acompanhar mais perto tudo aquilo que estava acontecendo. 3, na revisão, partes interessadas daquela empresa eram convidadas para dar o quê? Feedback, o famoso pitaco. É isso mesmo, elas eram chamadas para dar os seus pitacos. E sabe qual foi o resultado? Uma maior assertividade nas campanhas de marketing. Ou seja, quando se lançava uma campanha, seja ela no digital, ou seja, no Facebook, com marketing digital, seja na revista, na televisão, percebeu-se que, com aqueles times organizados em times de produto, usando cadência de uma semana, começando com planejamento na semana e fechando com revisão e com retro, o que aconteceu?
começou-se a entender, começou-se a ver que os resultados eram bem superiores àqueles que tinham antigamente. Até porque, como que era antigamente? Planejava-se longos e longos dias para depois executar, para depois verificar e entregar ali o resultado. Bem, mas por que eu posso te afirmar, além dessa e de várias outras experiências, que um PO ele pode trabalhar com qualquer time que não seja tecnologia, que não necessariamente é um produto de tecnologia, um app, um sistema, uma solução? Porque eu gosto de ver o PO como um grande guardião. Se você for parar para perceber, PO é Product Owner, ou seja, proprietário, defensor, dono do produto. Então, o PO é um grande guardião. O que é um guardião? Existe até filme de Hollywood que tem um filme sobre o guardião. É um cara, um personagem que ele guarda, não me lembro se ele guarda um castelo ou ele guarda algo que é muito precioso e ele guarda com a própria vida, com o próprio sangue. É bem por aí o papel do PO. O papel, ou melhor, o PO, ele é um grande guardião, não do backlog apenas, mas do produto. Porque quando esse PO, ele respira, ele come e respira ali o produto, ele entende quais são os benefícios que aquele produto entrega e o impacto que aquele produto faz na vida das pessoas, ele se torna esse grande guardião. Isso é ser um PO. Isso é ser um PO que pode atuar em qualquer contexto. Basta que se tenha ali um produto, seja ele dentro de tecnologia ou fora de tecnologia. E hoje o que a gente vê é que muitas empresas elas estão aproveitando, utilizando esse papel de Product Owner para amplificar os seus resultados. Então, vamos lá, vamos recapitular o que a gente viu hoje aqui na nossa aula. A gente viu que ter o papel de Product Owner tem vantagens e que não ter esse papel tem efeitos colaterais. Quais são as vantagens? Direção clara, dúvidas prontamente resolvidas pelo time, toda a decisão do produto concentrada numa única pessoa, a voz do cliente muito próxima ali do time de desenvolvimento, que quando não tem PO, está distante. Saber o que está dentro e o que não está dentro do escopo do produto. E ter uma pessoa que está monitorando de muito pertinho os resultados do produto. Essas são as vantagens que a gente viu. E quando a gente não tem o papel do PO, quais são os efeitos colaterais? Demandas despriorizadas, que ninguém sabe qual é a mais importante, as pessoas com demandas conflitantes, no caso o time que está desenvolvendo o produto, e uma falta de compreensão sobre o que precisa ser feito. Eu gosto sempre de contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, de quando eu trabalhei como Product Owner e de como hoje eu ajudo pessoas a se desenvolverem como profissionais de produto, como Product Owners. E por que eu gosto de contar um pouco da minha história? Eu não sei você, mas mesmo assim, tendo trabalhado com tecnologia, que é uma área muito que se acha muito importante, eu lá naquela época, quando eu era analista, eu ainda não era PO, lembra que eu te contei aqui no início? Eu tinha um certo receio. Qual era o receio que eu tinha? Um receio de experimentar algo novo, algo diferente, que naquele caso era o quê? O papel do Product Owner. Eu estava muito confortável ali em ser analista, já tinha experiência de alguns anos, e eu migrar, eu trabalhar como PO, exigia de mim desenvolver habilidades, novas habilidades, conhecer novas técnicas. E talvez você tenha esse mesmo receio hoje. E tem uma coisa que eu posso te garantir. Mesmo se você tiver esse receio, você não é o grande culpado, você não é o culpado disso. Sabe por quê? A escola, de certa forma, ela nos mostra que existe um único caminho
para entrar no mercado profissional e que existe um único momento em que você vai decidir o que você vai ser quando crescer. É quando você sai ali do ensino médio e ali sim você tem que tomar a decisão para o resto da sua vida. E a verdade é que isso é uma grande mentira. A verdade é que essa escolha, ela pode ser feita a qualquer momento. A qualquer momento você pode mudar o rumo da sua vida. A qualquer momento você pode fazer novas escolhas. Agora mesmo, você pode fazer essa escolha e aproveitar essa grande oportunidade que existe no mercado de trabalhar como Product Owner. Uma oportunidade em que, hoje, se a gente for olhar, né, eu acho que é na parte da manhã, em outro dia, eu mostrei uma reportagem recente de que entre 2022 e 2025, o mercado espera mais de 700 mil novas vagas só dentro do mercado de tecnologia. Pois é. Então, existe hoje uma grande oportunidade para que pessoas que vêm de seja qual for a área, dentro ou fora de tecnologia, que queiram trabalhar como PO, com times de tecnologia ou não, com outros tipos de produto como esse que eu mostrei aqui para você, existe hoje uma grande porta que está aberta e que você pode entrar e aproveitar. Combinado, pessoal?